Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 17º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versos 1 a 13. As leituras deste domingo a serem refletidas são do livro do Gênesis, capítulo 18, Salmo 137 e Colossenses, capítulo 2. Um dos focos a ser meditado hoje é o vasto campo da oração e olhá-la principalmente dentro da ótica de seu poder de intercessão. A primeira leitura ressalta a indignação de Deus em relação ao povo de Sodoma e Gomorra. Por tantos pecados cometidos naquelas cidades, Deus quer deixá-los à sua própria sorte, o que realmente poderá feri-los de morte, dado que a ausência de Deus é sinal de morte eterna. Entretanto, Abraão, como servo fiel e temente a Deus, não quer que nenhuma pessoa justa naquela cidade pague o preço por causa das pessoas maldosas que lá estão e fazem acontecer inúmeros pecados. Por tais motivos é que vemos Abraão corajosamente permanecer na presença do Senhor e suplicar a Deus, a fim de que os justos não paguem pelos maldosos. A intercessão de Abraão pelos justos e pela cidade inicia-se com um único objetivo: ajudar a quem precisa ser salvo, e por isto ele está disposto a perseverar com a sua súplica. Notem que Abraão, sendo um bom servo de Deus, ele não tem receio de insistir na presença de Deus quanto ao pedido de ajuda em relação a outras pessoas. Vejam o quanto é importante se tornar bons servos para Deus. Sempre haverá formas em que Deus irá recompensar. No caso de Abraão, ele inicia sua intercessão buscando ajudar 50 pessoas justas. Depois insiste pedindo por 40 justos, continua insistindo por 30, 20 e ao menos 10 justos. Abraão não desiste de suas súplicas. Ele sabe que Deus fez uma aliança com ele, uma aliança que pode-se dizer que é proposta a tantas outras pessoas que assim desejarem. No caso de Abraão, veja que Deus se compadece das súplicas dele e é favorável aos seus pedidos. Na ótica da reflexão proposta, podemos dizer tranquilamente que ao fazer um pacto de aliança com Deus, tal pessoa nunca se arrependerá e sempre será uma pessoa com possibilidades de conseguir muitos privilégios junto de Deus. Mas lembre-se, quando se fala de aliança, deve ser algo levado a sério, como Abraão sempre fez. Vale a pena lembrar que a aliança é sinal de compromisso entre duas partes, e neste caso específico de religiosidade, tanto o fiel que aceita, como Deus que convida para a nova aliança, deverão agir sempre com fidelidade exclusiva à aliança proposta. Na verdade, na aliança entre o homem e Deus, o homem sempre sairá ganhando em todos os aspectos, pois Deus quer realizar alianças com seus filhos apenas com o intuito de ajudar a cada um deles. Veja que o Salmo diz que as pessoas aliançadas com Deus sempre serão muito bem ouvidas e Deus considerará muito mais do que sempre as pessoas pedirem. No entanto, deve ser levado em conta que se caso a vida antiga da pessoa que faz aliança com Deus tiver sido uma vida desregrada, deve ser esquecida e deixada para trás, pois tais pessoas agora estarão vivendo na presença de Deus. Observem bem que é algo parecido com isso que escutamos na segunda leitura de hoje. De fato, se cada pessoa renasce da água do batismo, a fim de ser nova criatura, como São Paulo está dizendo hoje à comunidade dos Colossenses na segunda leitura, então a conta da antiga pessoa, uma conta antiga com vista a uma vida pecaminosa, foi totalmente paga pelo sangue precioso do Cordeiro, o sangue da nova e eterna aliança, isto mesmo, aquela qual Jesus oferece a todos os seus filhos e filhas. Por isso, a vida nova a partir do batismo deve ser algo prioritário na vida de cada fiel.
E nesta ótica, notamos que Deus, ao realizar uma aliança com cada pessoa, nada mais quer do que auxiliar a vida dos seus filhos. Neste sentido, o próprio Jesus ensina como conquistar inúmeros bens espirituais, seja para a própria pessoa ou mesmo aquelas que intercedem por outras pessoas, como fez Abraão. Em relação à oração e seus pedidos, Jesus expõe um ensinamento muito preciso a todos os seus discípulos que se preparam para fazer uma eterna aliança com Ele. Jesus instrui a todos eles como deve ser feita uma oração com vista a alcançar os bens prometidos por Deus. Jesus ensina cada particularidade da oração que deve ser muito bem feita. A oração deve ser realizada com confiança, buscando sempre os bens mais necessários, seja para a própria pessoa ou mesmo quando se reza suplicando por outras pessoas. Na oração, nunca se esqueça de reconhecer a grandiosidade de Deus sobre todas as coisas e agradecer, pedir o necessário, pedir o perdão e também aprender a perdoar. Além desses detalhes, é imprescindível suplicar com insistência, quantas vezes for necessário. A insistência é um bom sinal de que a pessoa está confiando que algo será recebido pela oração executada. Ademais, no Evangelho, o próprio Jesus assinala a respeito da insistência ao se referir que nós que somos pessoas ruins, por vezes damos coisas boas aos filhos e aos outros. Então, quanto mais Deus, que é infinita bondade, dará tudo o que os seus filhos precisarem. Portanto, a fim de que ninguém fique sem receber a sua devida recompensa pela oração, Jesus diz: Eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Finalizando, faça uma nova aliança com Deus a partir do sangue precioso de Jesus, que na cruz conquistou todos os méritos aos seus filhos. Honre a sua parte da aliança, pois da parte de Deus sempre haverá honra por você e todos os seus pedidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.